Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Digibound 2020. Aqui quem fala é o Igor Moraes. Eu vou estar com você ao longo dos próximos dias, trazendo vários convidados especiais para a gente falar sobre os principais desafios do mercado digital. Hoje eu vou ter o prazer de receber aqui o Birajara Carrato, esse cara aí que é fantástico e inclusive está fazendo esse grande evento aqui. E o Bira, velho, já trabalhou em grandes empresas como IBM e Oracle. E lá no início do ano 2000, quando ele chegou no Nordeste, ele já encarou o desafio de desenvolver campanhas políticas. Assim, ele criou toda uma cultura digital nesse segmento no Rio Grande do Norte. Um detalhe muito importante, tá? Ele nunca perdeu uma campanha que ele trabalhou, que ele estava ali envolvido. Ele que é fundador da Carrato Digital, uma agência digital com mais de 18 anos de vida, que trabalha aí para médias e grandes empresas nacionais e internacionais que querem alavancar as suas vendas através do digital. Ele tem um foco em inbound marketing, então, como premissa, posicionar o seu cliente no Google é a porta de entrada da sua apresentação. Aí eu já vou te fazer o desafio, pesquisa aí no Google, quem faz a diferença no Nordeste. Já vou te dar spoiler, é a Carrato Digital. Então vem nessa, Bira, vamos lá bater um papo com a galera. Valeu, Igor. Obrigado aí pela super apresentação. Pessoal, antes de mais nada, boa noite. Obrigado por estarem me acompanhando aqui nessa palestra, justamente no Dia dos Namorados. Eu sei que não deve ser difícil você acabar compartilhando o seu tempo com a pessoa que você ama e com os estudos, né, com a necessidade de crescer. Mas eu prometo para vocês que a minha entrega que eu vou fazer aqui, ela vai ser de altíssimo valor e vai justificar esse seu esforço na data de hoje, tá bom? Vou saltar aqui para a minha apresentação. Então, gostaria de falar com vocês sobre Vendarte, né? O que nós vamos falar sobre Vendarte? Eu vou explicar para vocês todo o processo, do começo ao fim, e vou dar várias dicas, hacks, para que você possa usar isso no seu dia a dia. Agora, começando aí por o que é Vendarte, né? Eu queria dizer para vocês que Vendarte, para mim, ele é muito mais do que marcar um gol, do que conseguir uma venda. Vendarte, para mim, é ganhar um campeonato, é trazer a taça da Copa do Mundo para casa. Então, minha apresentação ela vai ser toda feita uma analogia junto ao futebol, para vocês irem acompanhando e entendendo melhor. A seleção de 1982, uma seleção incrível que conquistou o coração de todos os brasileiros, uma seleção muito amada, que não conseguiu trazer a taça da Copa do Mundo. Então, por mais que ela seja uma seleção muito amada, né, ela também se sentiu muito injustiçada pela quantidade de talentos que ela tinha ali dentro, mas que, segundo aí grandes historiadores de futebol, o que faltava, na verdade, era um bom planejamento, que talento transbordava dessa seleção. E o Pep Guardiola, ele traz aqui uma frase que eu ressaltei, que eu acho muito interessante. Um time é bom quando se passam 20, 30, 40 anos e ainda falam dele. Essa frase aqui ela é muito interessante porque ela me dá duas interpretações. Uma, se o time é bom, vão falar muito tempo dele, mas também se o time for muito ruim, a lembrança negativa também vai ficar, e as pessoas vão falar também. Então, tome cuidado para você que está nesse momento de transformação digital, que está pensando em fazer o Vendarte, de unir os dois departamentos, porque se você não cuidar de um bom planejamento, não estruturar bem essa mudança, ela pode ser desastrosa, e aí você vai ficar sendo lembrado pelo erro que você cometeu e não pelo acerto, pelo gol que você marcou. Bom, eu não vou entrar muito aqui em futebol, mas se você tem menos de 40 anos, pergunta aí para quem tem mais sobre essa seleção de 1982 e entenda aí a paixão que ela causou nos brasileiros nesse período. Mas, afinal de contas, essa palestra é sobre futebol ou Vendarte? Como eu falei para vocês, é uma palestra que faz analogia ao futebol. E eu acho que dessa forma eu vou conseguir explicar de uma maneira mais simples para vocês como fazer todo esse processo. Até porque eu vou dar hacks, né? Vou estar dando dicas de como vocês vão fazer isso de forma bem clara e direta. Mas mais nada, Vendarte para mim é a união do departamento de vendas e marketing. Isso é muito óbvio, né, pela própria palavra. Mas é como eu falei lá no início, é mais do que fazer uma venda, é mais do que melhorar o processo de vendas. É, na verdade, você estruturar um time vencedor, que tem um mindset voltado nessa era da transformação digital para coisas que funcionam entre os departamentos, e não criar briga entre eles, como acontece hoje. Então, eu acho que você que está aí incumbido de fazer essa transformação digital, né, de levar o Vendarte para dentro dos dois departamentos, uni-los, eu acho que uma das dicas que eu quero sugerir para você é que você comece com um bom bate-papo. Assim como o técnico de futebol, quando assume a seleção, uma das primeiras coisas que ele faz é conversar com o time, né, entender sobre cada um, suas vantagens, suas desvantagens, o que é bom, o que não é.
E aqui eu selecionei 4 perguntinhas básicas para vocês, para que vocês possam anotar, já pensando em fazer essa tal mudança dentro da sua empresa. Então, uma das primeiras perguntas que você vai fazer com cada um dos colaboradores, sejam eles o departamento de marketing ou vendas, é perguntar se ele está feliz no que ele faz hoje. Pessoas muito introspectivas, às vezes, têm dificuldade de se comunicar, de falar, né? Então, eu acho que esse daqui é um caminho já para você começar a fazer a pessoa se soltar, conversar com você. Outro ponto também que eu acho interessante é perguntar o que você é bom no que você faz. Algumas pessoas são muito boas em matemáticas, outras em textos, em relações. Então, identificar do time de colaboradores que você tem, quem é bom em quê. Depois, saber se a pessoa é curiosa. Essa pergunta é um pouco diferente, porque quando você pergunta para alguém, você é curioso? A maioria das pessoas fala, sim, eu sou curioso. Porque elas entendem que você está fazendo essa pergunta com um cunho de seleção, né, de preparação. Mas eu acho que para você ter a validação dessa resposta, você pode perguntar, então me conta algo que você descobriu profissionalmente através da sua curiosidade esse ano. E aí você vai ver se de fato ela é curiosa ou não. E por fim, aqui nesse primeiro ponto, é aquela pergunta clássica, né? Aonde você pretende estar em 1 ano? Essa pergunta ela traz muito de ambição, de planejamento, de visão de negócio, para entender se aquele colaborador vai te acompanhar ou não nessas mudanças que você vai estar aplicando ao longo do tempo. Como eu já tinha dito para vocês, né, eu vou estar oferecendo dicas, então provavelmente esse profissional que vai estar liderando essa mudança na área de vendas e marketing, ele já deve ser um profissional com uma certa bagagem, é isso que a gente imagina, pelo menos, né? E aí, o que eu entendo? Ele já deve ter um feeling, ele já deve ter aí uma experiência profissional bacana, só que eu acho que nos tempos atuais, ter acesso a dados é fundamental. A gente não consegue mais viver sem ter acesso a dados. Então, a dica que eu estou deixando aqui é para que você possa posicionar o seu celular nesse QR Code e abrir uma conversa comigo pelo WhatsApp para eu te mandar um link totalmente gratuito, onde você vai fazer um diagnóstico comportamental de um colaborador da sua equipe. Pode ser você mesmo, pode ser alguém que você vem escolher, para você entender como é importante esse tipo de ferramenta nesse processo, nessa etapa do processo que eu estou explicando. Então, é uma ferramenta que vai trazer gráficos mostrando a personalidade daquele colaborador, o que ele tem mais tendência a fazer melhor, o que ele tem uma tendência a não fazer tão bem. Realmente é um relatório muito completo, que a gente já usa aqui na Carrato, e eu estou oferecendo aqui para vocês um diagnóstico gratuito. Depois, se você quiser fazer isso com toda a empresa, aí fica deixa para você conversar com a equipe que gera esse diagnóstico para fazer um orçamento, tá certo? Assista o seu time jogar. Você já conversou com o seu time, você já conheceu cada um deles, você já sabe ali o que cada um faz de melhor, o que não faz tão bem. Então, acho que agora é o momento de você pegar o time de marketing e vendas e colocar ele para jogar. Mas jogar como? Crie ali umas regrinhas básicas para poder fazer o jogo ter uma rotina. E dessa rotina você conseguir levantar informações que você vai conseguir fazer uma avaliação melhor dentro dessa rotina. Então, o primeiro passo, acho que é definir um processo que inicie com o marketing e que termine com vendas. Então, o que eu preciso do marketing hoje? Eu preciso que o marketing crie opções de atração. Né? Atração significa o quê? Gerar visitantes. E eu preciso que o time de vendas consiga negociar bastante com esses leads que vão estar chegando do marketing, né? Para a gente começar a procurar fazer vendas. Então, vamos criar uma rotina, junto o time todo e desenhe junto com eles o que seria uma rotina saudável na compreensão de todos. E aí, dentro dessa rotina que você vai estar criando, faça também uma entrega de responsabilidade para cada um dos colaboradores. E assim, os colaboradores chaves que você enxerga ali no conjunto, não sei se é um número muito grande ou um número mais enxuto, mas converse com eles e fala o seguinte, olha, você vai ser responsável por monitorar neste mês as métricas de audiência do nosso site. Você vai ser responsável por fazer todos os primeiros atendimentos de leads que chegarem em até 2 horas. E assim você vai definindo métricas que vão ajudar essa maior performance, atendimento, uma vez que você já conheceu o seu time. E por último, defina as KPIs, tanto para marketing como para vendas. As KPIs, que são quem define o sucesso do seu planejamento, elas são, na verdade, avaliações que você vai fazer de uma forma mais geral. Então, é bom separar realmente marketing de vendas, porque cada um trabalha num cenário diferente. Vendas não consegue fazer o que marketing faz e marketing não consegue fazer o que vendas faz, ok? Uma vez que você definir esses pontos, que eu também estou sugerindo, existem outros pontos que a gente pode apresentar para vocês, eu acho que a partir desse momento você já começa a ficar um pouco mais seguro e pode colocar o time
durante um período de 15 dias até 30 dias, trabalhando numa rotina que você consiga avaliar e analisar o comportamento de todos os colaboradores. Mais um ponto legal aqui também, que eu deixo de dica para vocês: posicione o seu mouse aqui nesse QR Code e baixe um framework da Carrato, que é o desenho de um funil com campos a serem preenchidos, para que você consiga acompanhar mês a mês o funcionamento dessas suas novas estratégias de vendagem que você vai estar aplicando. Eu vou apresentar como ele funciona mais adiante, mas se você já quiser baixar agora, não perca a oportunidade de baixar aí. No finalzinho também eu vou apresentar mais uma vez esse QR Code para vocês, tá certo? E se vocês tiverem alguma dúvida aqui no que eu estou falando, vão escrevendo aí no chat, eu vou respondendo aqui, tudo de forma mais dinâmica, né? Mas não fiquem inibidos, não. Pode usar o chat aí para conversar comigo, que eu vou estar disposto a responder tudo que vocês forem estar falando durante a minha apresentação. Vocês já conversaram com o time, colocaram ele para jogar ali durante 30 dias, já viu quem se dá bem, quem falou a verdade, quem não falou a verdade na sua conversa, já viu os erros mais recorrentes, os problemas de relacionamento, já identificou vários fatores, e eu acho que agora chegou o momento de você juntar os dois departamentos numa sala e dar uma aula para eles. Então, aprender a nova regra do jogo. Aí vem aqueles... esse é um momento muito difícil, né? Porque aqueles profissionais mais antigos falam assim, não, eu já sei de tudo, eu não preciso saber de nada. Então, é um momento que você vai ter que ter muito zelo e cuidado para poder passar essas informações, porque a ideia inicial é que você reaproveite todos que estão no time. Mas, obviamente, sempre vai ter alguém que talvez vá pivotar nesse momento e sair dessa compreensão. Então, aprender e reaprender faz parte da regra do jogo atual. Por quê? O consumidor ele vem mudando tanto de comportamento, de forma tão diferente e tão rápida, que se a gente continuar com as nossas ideias, com os nossos conceitos pré-estabelecidos muito bem consolidados na nossa mente, nós não vamos conseguir acompanhar essas mudanças de mercado. Então, quem faz a mudança de mercado é o consumidor, e a gente tem que acompanhar o que o consumidor está mudando, principalmente nesse período que a gente está vivendo, que é um período onde todos estão dentro de casa, né? E aí, com isso, a tendência de usar o digital aumentou muito mais, e aí as mudanças são muito mais significativas. A própria Béia disse isso na palestra dela, que quem nunca tinha usado o digital, nesse período vai estar utilizando por uma questão de necessidade, e vai entender que não é algo tão complexo assim como imaginava. Então, aquela pessoa que nunca tinha utilizado, que provavelmente ia demorar muito tempo para entrar no digital, agora nesse período de quarentena, fez um teste, pediu uma comida ali pelo aplicativo, pediu para fazer uma compra no supermercado, viu que não é algo tão complexo, e que depois desse período, é lógico que ela vai voltar à vida normal dela, que esse novo normal está sendo muito discutido, mas que com certeza ela vai ter lá no DNA dela que é possível fazer coisas pelo digital. Então ela vai ter se destravado, e aí ela vai estar começando a usar o digital em alguns pequenos momentos, quer dizer, até nisso, né, até nesse tipo de consumidor que é mais conservador, esse período que a gente está vivendo está causando grandes transformações. Então, é muito comum nesse momento que você chama todo mundo, que você vai explicar a regra do jogo, o que está acontecendo no mercado e como funciona tudo isso, você ouvir opiniões como, então vamos pegar a metodologia daquela empresa que deu certo e vamos aplicar na nossa. Veja, cada mercado tem os seus hábitos, os seus costumes, cada mercado tem as suas regras, e cada empresa também tem as suas regras e a sua forma de se comunicar, né, a sua cultura. Então, nem sempre o que serve para uma empresa vai validar para outra. O que você pode fazer, sim, é usar a mesma metodologia, como, por exemplo, metodologia de inbound, de outbound, para que você possa aplicar isso na sua empresa, mas não aplicando exatamente o que a outra empresa fez. Também é muito comum a gente ouvir nesse momento perguntas como, é só a gente fazer o que a gente sempre fez, que no final tudo vai dar certo, você vai ver. Olha, se você já está falando isso, é porque você ainda não entendeu que grandes mudanças estão acontecendo no mercado, principalmente por parte dos consumidores. Então, é nesse momento que você tem que conscientizar esse seu colaborador, dizendo que, olha, não dá mais para fazer o mesmo de sempre. O novo normal, que já não é mais o normal de antigamente, ele já está vindo com inúmeras mudanças e a gente tem que se atualizar em relação a isso. E aí algumas pessoas falam assim, não precisa de pesquisa, não precisa de nada, eu tenho muito conhecimento, eu já vivi muito nessa área, eu consigo resolver isso facilmente. Olha, a pesquisa hoje, ela acontece de uma forma um pouco diferente, tá? Antigamente a gente pedia para as pessoas irem para a rua fazer pesquisa, anotar as respostas, compilava, trazia para a mesa do diretor, isso demorava quase 15 dias. Hoje a pesquisa para a gente é acompanhamento de métrica. Então eu vejo o comportamento das pessoas quando elas entram no meu site, o que elas fazem no site, quanto tempo elas passam, se são usuários novos, se são usuários recorrentes. Então essa pesquisa, sim, ela é muito importante e ela tem que fazer parte
da rotina de conversa desse time que está sendo formado. E, por fim, sempre vem aquele colaborador que fala assim, mas no final, a gente dá um jeitinho que tudo se resolve, né? O jeitinho brasileiro. Olha, quando você está trabalhando com planejamento, quando você está trabalhando com uma metodologia, o jeitinho brasileiro ele não é muito bem visto. Por quê? Porque você tem regras a serem cumpridas e, cumprindo com elas, você sabe que vai chegar no seu objetivo. Agora, que podem acontecer problemas? Podem, tá? Não estou dizendo que não. E talvez até você tenha que usar um pouquinho do seu jeitinho brasileiro para resolver esses problemas. Mas isso não significa guinar completamente o seu objetivo e deixar na mão do jeitinho brasileiro. Não, não é isso não, tá bom? Então, nessa apresentação de regras do jogo, eu vou fazer aqui uma apresentação de um cenário bem interessante. Primeiro, começando explicando o que é o marketing e vendas, como é que eles trabalham nesse conjunto, né, nesse jogo. Então, eu estou usando aqui um frame de campo e mostrando que o marketing, ele sempre fica na retaguarda, né, criando ali formas de entregar oportunidades, lançando a bola para o ataque. E vendas sempre fica com a criatividade, ficar contando com a criatividade da zaga para poder criar ali uma jogada bacana e entregar a bola no pé do cara que vai marcar o gol. Então, assim, ele sempre fica esperando trazer a melhor oportunidade, o filé mignon, como a gente fala, né? E é assim que se configurou o primeiro relacionamento de marketing e vendas há tempos atrás. Então, o modelo tradicional que muitos colocavam, olha aí para vocês verem, né? Fiz até um desenho bem bacana, era do estagiário, veja só, o estagiário no gol, e aí o time de marketing na retaguarda e o time de vendas no ataque. Então, esse daqui era o modelo ainda é o modelo mais praticado por muitas empresas, pessoal. Vocês acreditam nisso? Então, existia uma divisão clara entre marketing e vendas e deixavam o pobre coitado do estagiário lá perdido no gol, só segurando bucha. O que esse modelo tradicional faz? Bem, o estagiário solta a bola para o pessoal de marketing fica batendo a bola entre eles, e de repente o pessoal de marketing solta a bola para algum profissional de vendas. Esse profissional de vendas não quer nem contar conversa, ele é bom no que faz, e ele sai driblando todo mundo e chuta a bola para o gol. Mas ele marcou o gol, e agora? Bom, você sabe que um bom profissional de vendas, antigamente ele tinha um valor enorme. Por quê? Porque ele era o cara que carregava todo mundo nas costas e marcava gol. Mas a pergunta é, você quer ficar dependendo só de uma pessoa? Só da habilidade daquele vendedor? Então, é nesse momento que a gente começa a refletir e começa a pensar o seguinte, quantas oportunidades foram geradas, né? Quantos passos certos foram dados? Quantos passos errados? Então, quantos leads chegaram validados para ele? Quantos leads chegaram errados para ele? Quantas finalizações, quantas puxadas de telefone, ligações você conseguiu fazer para esse lead? E aí, quantas vendas você conseguiu fazer? Essas informações no modelo tradicional não eram muito avaliadas. Eram mais, assim, critérios que você se questionava, mas não colocava em pauta na reunião. Então, eu acho que esse modelo tradicional hoje, que ainda é praticado, por incrível que pareça, pessoal, não é uma boa sugestão de modelo de trabalho entre marketing e vendas. Então vamos para a opinião dos torcedores. Afinal de contas, o Brasil tem 209 milhões de torcedores. E quando a gente pensa na opinião dos torcedores, é muito comum você pensar em soluções muito lógicas, né? Eu tenho uma ideia aqui, vamos mesclar um pouquinho do marketing com um pouquinho de vendas e vamos criar aí um super jogador que entenda de vendas e marketing. Então, bacana. E o estagiário? O estagiário põe ele lá no banco, não vamos nem olhar para ele. Mas se precisar, puxa ele para o campo aqui e coloca ele para jogar. Tá certo? Então, nessa opinião aqui dos torcedores, analisando friamente, a gente consegue enxergar o quê? Que é nesse momento que você vê que você criou uma responsabilidade entre marketing e vendas se comunicarem, porque você mesclou os times, e aí fica aquele trabalho meio de protocolo, né, que um fica entregando informação para o outro, para mostrar que está trabalhando em conjunto, mas que o resultado final vai ser o quê? Aquele bom e velho chutão do meio de campo. E aí você pode falar assim, mas o cara é muito bom, ele foi e marcou um gol. A pergunta é, de novo, quantos gols ele consegue marcar desse jeito dentro de um mês? Então, assim, esse é um gol que ele marca talvez em toda a trajetória de vida profissional dele. Mas a gente tem que ficar muito alerta a isso, porque o que nós estamos buscando é um ganho de melhoria, não só de vendas, mas também de comportamento. E eu acho que essa opinião dos torcedores, ela não agrega o devido valor que a gente está buscando. Então, será que mudando de posição os jogadores, a gente vai conseguir fazer com que eles joguem melhor? Né? Eles tiveram treinamento, você explicou para eles o que marketing faz, o que vendas faz, perguntou se era isso que ele queria, né? Ou você está mais preocupado, no final das contas, em não perder, né? Tipo, não tomar gol. É mais ou menos uma seleção retranqueira. Então, fica aí uma avaliação para você entender que, às vezes, esse também não é um bom caminho, ok?
qual que seria o bom caminho? O que seria o cenário ideal? Eu acho que o cenário ideal é quando a gente pega, a partir de um momento que a gente está treinando, a gente está preparando o time, está conversando, está juntando, profissionais que fiquem com habilidades tanto em marketing como em vendas. Ira, como é que eu faço isso? Isso daí é a fórmula mágica, né? Olha, hoje existem cursos online que ensinam técnicas de inbound, de outbound, e dentro desses cursos você consegue ver claramente o papel de cada um e como cada um pode trabalhar em conjunto com o outro. Então, acho que uma das primeiras coisas é certificar o seu time. Como? Oferecendo cursos como esses. E o segundo passo, qual que seria? Você criar um especialista de marketing e um especialista de vendas, para que esses dois profissionais consigam atuar regendo toda a orquestra do time deles que tem mais de uma habilidade a partir de agora. Então, você não tem mais só um time de marketing, um time de vendas. Agora você tem um time de vendarte, com um especialista, um em marketing e outro especialista em vendas. E aí, não sei se você percebeu, mas tem 2 estagiários agora lá fora, né? De onde saiu esse outro estagiário? Uma coisa que eu sempre falo, gente, é que essa juventude, ela colabora muito com essas mudanças de cenário, mostrando garra, determinação, estudando, mostrando para que veio. Então, eu acho que colocar esse time para aquecer e para assistir o jogo acontecendo e em algum momento trazê-los para dentro do jogo, isso empolga os mais veteranos a entenderem que se o jovem consegue fazer aquilo acontecer, ele também vai ter que conseguir. Então, a regra não é mais ditada por vocês, sim pelo comportamento do time. Isso é uma coisa muito bacana. E aí, como é que vai ser esse cenário, então, do jogo? Você vai ver que não vai ter mais toque. Vai ser o quê? Vai ser caminhos que você vai seguir. Então, você vai traçar caminhos com um profissional, com outro, que vai ficar tocando a bola, que vai fazer a bola chegar até o time de frente, já não é mais o time de vendas, e o time de frente vai fazer a venda. Quer dizer, todo mundo vai chutar, não é só um que vai chutar, não. Todos estão preparados para receber a bola, virar e chutar. E óbvio que você sempre vai ter o quê? Um decisor. Então, veja só, o Rogério Ceni, como eu estou mostrando aqui no GIF, ele é um profissional que ele é multidisciplinar. Então, ele conseguiu mostrar para o futebol, na década de 90, que ele foi um dos maiores artilheiros dos campeonatos brasileiros, sendo ele um goleiro. Então, olha só que bacana, né? Ser multidisciplinar, ser colaborativo, explicar para o time como fazer as coisas, conversar com o time, isso ajuda muito o processo. E aí, obviamente, você vai ter um time formado por vários profissionais com especialidades, vários profissionais com especialidades diversas dentro da área de vendas e marketing, mas que vão estar trabalhando em conjunto, compartilhando conhecimento e sem parar de aprender, aprendendo sempre, ok? Mais uma dica minha aqui, que eu estou deixando para vocês, que é uma análise gratuita do seu departamento de marketing e vendas, que nós oferecemos através de um formulário. Você preenche esse formulário em 3 minutos, é bem rapidinho, e aí ele gera para você todos os pontos que você está acertando, os pontos que você precisa acertar, e os pontos que você já vem trabalhando, mas que precisam de melhorias. Então, ele vai fazer uma análise completa, gera um relatório, manda um PDF para você por e-mail, com uma nota do seu trabalho de vendarte, do seu trabalho de marketing e vendas, para que você possa, a partir desse relatório, tomar atitudes de melhorias, tá certo? Mais aí uma dica que eu estou dando, essa palestra está cheia de dica, hein, pessoal? Tá bem bacana mesmo, estou colocando um monte de informação aí para vocês já terminarem a palestra e começarem a fazer o trabalho de vocês aí de vendarte. E por fim, aí o quarto e último ponto é o ganhar o campeonato. Então, a gente não está aqui falando sobre marcar um gol só, a gente está falando em ganhar um campeonato. Então, aumentar o número de vendas é importante? É verdade. Mas o que o Vendarting faz no conjunto da obra? Primeiro, ele melhora o ambiente de trabalho. E muito, tá, pessoal? Porque o relacionamento entre marketing e vendas começa a se tornar entendível. Cada um sabe o que esperar do outro. Ele também melhora a experiência dos seus potenciais clientes, que estão recebendo materiais na área de marketing mais explicativos. Então, blog posts, vídeos que falam mais a linguagem do que o seu possível cliente está procurando no digital. Também garante que você não perca mais nenhuma oportunidade na troca de passagem de bastão entre o departamento de marketing e vendas e aumenta o número de vendas, deixando aí o tempo de vida do cliente, né, o LTV, o Lifetime Value, maior para que você tenha ali clientes mais satisfeitos. Então, quer dizer, o cliente entendeu muito bem o que era o seu serviço ou produto, comprou de forma consciente, não daquela forma emotiva, e aí, como ele comprou de forma consciente, ele fica mais tempo na sua carteira, se ela for uma carteira de recorrência, né?
Então isso daqui ajuda muito esse trabalho, por isso que o Marketing Vendas Unidos ele traz muito mais do que aumento de vendas, ele traz inúmeras possibilidades e melhorias dentro da sua empresa. Vamos fazer o seguinte, eu tinha dito para vocês lá no item 3 que eu ia explicar como fazer a regra do jogo aqui, né, como usar a metodologia. Como a gente trabalha com inbound marketing, eu vou apresentar para vocês aqui uma situação. Eu vou criar aqui um cenário e vou apresentar para vocês como o funil de vendas, que é aquele funil de vendas que vocês baixaram, ou que se ainda não baixaram, baixem agora, vai ajudar vocês nesse processo de aplicação do Vendart. Então vamos imaginar aqui que a gente está com um briefing na mão de uma empresa que está vendendo notebook a R$ 2.500. Ela prefere fazer vendas para executivos, né, vendas no cenário B2B, e ela prefere fazer essas vendas em grande volume. Então, às vezes uma venda é uma venda de 3, 4 notebooks. Também ela está buscando aí executivos, um perfil de executivos que trabalham home office, 50% do tempo home office em casa, então o notebook tem que ter uma boa bateria, tem que ser novo, tem que ser bom. E aí, entendendo um pouquinho desse cenário, que eu fiz aqui um resumo muito resumido de persona e jornada de compra e outras coisas mais, vamos saltar lá para o funil, né? Esse funil que eu pedi para vocês baixarem. Esse é o framework que eu disse para vocês, vocês vão baixar ele em PDF, e aí o que a gente faz aqui na Carrato? A gente imprime 12 folhas dele para ficar acompanhando mês a mês como é que está acontecendo todo o processo de vendarting do nosso cliente. Então, a primeira coisa que eu faria, vou determinar um responsável, né? Vamos determinar aqui que será fulano o responsável por essa planilha, e vamos definir qual é o mês de análise, junho. Depois disso, eu vou pedir ali para aquele profissional que eu deixei incumbido de levantar as métricas de audiência, ele me trazer os números. Então, quanto que a gente conseguiu de atração, né, de visitantes nas campanhas de Google Ads? 2.300. E no LinkedIn, 30. Twitter, 48. E-mail marketing, 2.950. E-mail marketing, para quem trabalha com B2B, é uma ferramenta importantíssima, pessoal. Tráfego orgânico. O que é o tráfego orgânico? É aquele tráfego que as pessoas perguntam para o Google e acham o seu material, né, o seu artigo do blog, respondendo a dúvida delas. E aí elas entram lá e entram no seu site, e aí você vai tentar converter aquela visita em captura. Então, 3.020 visitantes vieram de tráfego orgânico, vieram do Google. No Facebook, mais 90 acessos, e do Instagram, mais 120 acessos. Eu geralmente deixo esse campo aqui em branco para você poder customizar com alguma ferramenta que eu não tenha mencionado aqui em cima, como, por exemplo, o YouTube, TikTok, ou alguma ferramenta que faça sentido para você dentro do seu segmento, tá bom? Por que a gente está pegando todos esses números aí de cima? Porque esses números, para a gente, eles têm um valor muito grande. É os números que vão resumir para a gente o quanto de atração que teve o seu site ou o seu blog nesse período de análise. Então, se você for ver aqui, o número foi 8.558 visitantes. Então, esse é o número que o esforço que as redes sociais, que o tráfego orgânico de marketing de conteúdo, que o Google Ads, que as campanhas pagas, trouxeram para o meu site, para o meu blog. 8.558 visitantes. E aí eu vou usar aqui um SLA. Um SLA, para quem não sabe, é um acordo que eu faço entre a passagem de uma situação para outra dentro do meu funil. Então, nesse acordo eu tenho que colocar um profissional responsável por ele, e aqui nesse caso eu acho que nem preciso do profissional necessariamente, posso usar a própria ferramenta. Então eu vou ter landing pages de conversão, landing pages são aquelas páginas onde tem um formulário, uma proposta, uma promessa de entrega de algo de valor, como um e-book, um vídeo, alguma coisa do tipo, e dessa quantidade de visitantes que eu consegui atrair para o meu site, eu tive que fazer uma conversão de leads, então eu tive que fazer eles passarem pela minha landing page. E aí o que eu consegui foram 140 leads. Então, para chegar nesse número, eu entendi que eles passaram pela minha landing page. E a partir do momento, a minha SLA de landing page está valendo nesse primeiro nível. Depois disso, eu vou falar o seguinte, os leads que eu conquistei, que estão dentro da minha ferramenta, seja o HubSpot, resultados digitais, Lead Lovers, ou qualquer outra que você use, eles vão ter que começar a computar pontos. Por quê? Quando você recebe um lead dentro da sua plataforma, você vai ficar nutrindo ele com conteúdo, mandando e-mail com sugestões de novos produtos, falando sobre a utilização daquele produto que ele se interessou quando ele se cadastrou na landing page. Então, a partir desse momento que você está disparando os e-mails, você pode configurar na ferramenta que toda abertura de e-mail ou clique em algum link dentro do e-mail, ela vai computar pontos. E através dessa análise de comportamento, a ferramenta começa a pontuar aquele lead. Se ele chegar a 45 pontos, então nós temos aí a passagem daquele lead que foi convertido agora há pouco para oportunidade.
Isso pode acontecer numa jornada de 10 dias, 15 dias, 20 dias, tá, pessoal? Isso não acontece tão rápido assim. Então, eu tenho aí 30 oportunidades de vendas que nasceram da análise de comportamento da minha ferramenta quando eu estava mandando e-mail para ele e outras coisas mais. Também aqui nesse momento, nascem oportunidades de leads que levantam a mão, né, que eles estão recebendo os e-mails e respondem, falando assim, olha, eu tenho interesse nisso. Então, ele quebra todo esse protocolo do Lead Score e já entra em contato pedindo alguma coisa, porque ele tem interesse. Então, é também um momento de se passar as oportunidades para esse campo. Então, trouxe aí 30 leads de oportunidades, estamos já perto do final do funil, e aqui eu vou colocar o critério econômico, que eu vou qualificar por telefone, que eu vou ligar para esses 30 leads. Então, essa parte de oportunidade de venda já é o time de vendas fazendo contato, né? E aí ele vai ligar e vai ver se ele tem pelo menos R$2.000 para gastar por mês. Se ele tiver, pode ser que ele venha comprar o seu produto de R$2.500. E a partir do momento que ele diz que sim, e outras qualificações mais que você pode colocar, é óbvio que eu estou resumindo tudo isso, nasceram 4 vendas desse processo. Mas, Bira, só 4 vendas de 8.558 visitantes? Você está louco, Bira? Pois é, inbound marketing é isso, mas eu vou te provar que essas 4 vendas que você fez, elas são muito boas e vão trazer resultados muito positivos para você. Quer ver? Vamos acompanhar agora. A KPI primária que vocês definiram para o planejamento, para saber que está tendo sucesso em marketing, era 8.558. Você bateu o número de visualizações. Parabéns. O seu planejamento foi cumprido esse mês. Geralmente o pessoal coloca o número redondo. Aqui eu estou colocando esse número quebrado só para poder ilustrar para vocês, tá certo? E a KPI secundária, geralmente, é a KPI que vai entrar o aspecto do ROI, do retorno sobre o investimento. Como a gente sabe que as 4 vendas de R$2.500 de cada notebook computaram R$10.000 de faturamento, imaginando que você investiu R$3.000 nessa ação desse mês, o seu ROI foi de 233% de aumento. Só para vocês entenderem o que é o sucesso de um ROI, tá? É só olhar para os investimentos que a gente tem hoje disponíveis na nossa carteira de banco. Então, quando você olha para uma poupança, que é 0,3%, ou para qualquer outro tipo de investimento que chega no máximo até 0,6%, você entende que um retorno sobre o investimento de 233% é um ótimo retorno. Então, aquelas 4 vendas que pareciam ser muito poucas, no final você está vendo que trouxe um retorno muito bacana para você. E o ROI deu positivo. Então, é isso que interessa no final. Bom, nesses 2 campos que eu estou colocando aqui na lateral, também você tem os acertos do mês e o erro do mês. Então aqui você pode compartilhar coisas que o time errou e acertou. Eu coloquei como exemplo que vocês conseguiram atender em até 2 horas ou em menos de 2 horas todos os leads que chegaram. E o erro é que o fulano que você determinou lá no início do processo não conseguiu acompanhar a métrica e não fez a entrega na data prevista. Então vamos chamar ele de canto, conversar, perguntar o que houve para tentar melhorar. Os campos de CAC e LTV, que CAC é custo de aquisição de cliente e LTV é Lifetime Value, que é o tempo de permanência do cliente na carteira, eu não vou calcular aqui agora, mas são informações que constam também dentro da nossa planilha e que dentro da construção que a gente faz de marketing digital, a gente preenche depois de um certo tempo. Eu não consigo preencher inicialmente, eu preciso de dados para poder gerar essas informações, tá certo? Bom, partindo aqui para a parte final, se você conseguiu organizar o time e está conseguindo fazer o time andar nesse sentido, então, pessoal, tem uma dica para vocês, tá bom? Vocês vão ver o time jogando assim, ó, bonito, legal, cada um levantando a cabeça, achando o outro, tocando. Agora pode acontecer problema, tá? Só que você sempre vai ter o quê? Especialista de vendas, ou então especialista de marketing na hora certa para chegar com a bola. E aí, a partir do momento que você tem esses especialistas e o time está jogando redondo, então aí o que vai acontecer? Você vai marcar aquele golaço maravilhoso, vai pegar, vai comemorar com a torcida e vai voltar e vai falar o quê? Vamos começar de novo o nosso processo. Então tá aí, golaço marcado, seja muitos, que aconteçam muitos gols como esse para a gente fazer o nosso funil validar. E lembrando, não é só o gol, é o campeonato. Então às vezes você tem que marcar menos para garantir que vai ter uma retaguarda melhor, às vezes você tem que marcar mais para subir o saldo de pontos, mas o importante é jogar o jogo de forma consciente, tá certo? Bom, para você que perdeu as dicas que eu fui passando aqui na minha apresentação, aqui estão os 4 QR Codes que falam sobre o diagnóstico gratuito da personalidade, o framework do funil de Vendarting, o raio-x de marketing e vendas e a planilha de cálculo de ROI. A planilha de cálculo de ROI eu não tinha explicado, ela é um bônus que vem nesse último slide,
Portanto, fica aí a dica para vocês poderem preencher. Eu também vou, depois disso tudo, mandar o link para vocês por e-mail, no meu agradecimento de palestra, e aí esses links também vão constar lá com vocês, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu já falei demais, a gente não está até dormindo aqui na minha apresentação. Eu espero que eu possa ter contribuído com todo esse processo de vendarting, que é uma coisa que aparentemente parece ser fácil, mas não é. Deixo minhas redes sociais para que vocês possam me seguir. E a partir de agora nós vamos ter 20 minutos de bate-papo exclusivo numa sala que eu conto com vocês para a gente poder trocar algumas ideias, esclarecer algumas dúvidas, tá bom? Valeu, um grande abraço.